Olá, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Flávia Lippe. Descobri que muitas vezes algumas pessoas entram aqui e acabam não sabendo muito bem. E falam, aquela mulher lá que estava falando aquele negócio. Então, para quem não me conhece, eu sou a Flávia Lippe, sou uma pesquisadora científica. E pesquiso muito sobre neurociência e comportamento. E gosto de falar sobre os temas que estão, de uma certa maneira, trazendo desconforto para a sociedade. Essa semana, eu tirei a semana para honrar as pessoas que estão na minha trajetória, na minha história. E hoje eu quero convidá-los para conhecer uma dessas pessoas. Vocês já conheceram dois alunos e companheiros de jornada, que eu chamo de companheiro de jornada, porque eu acho aluno muito pouco para as pessoas que estão na mesma trajetória que eu. Vocês conheceram o Tiago Pereira e vocês conheceram a Patrícia Riga. Os dois têm histórias lindas e eu contei um pouco da história deles aqui, como que a gente acabou passando esse momento da vida juntos. A Patrícia já é minha aluna há mais de 10 anos e o Tiago desde 2017. Então, temos aí dois alunos com uma trajetória um pouco mais profunda, né, vamos dizer, nessa jornada comigo. E hoje eu quero apresentar para vocês uma aluna novíssima, que eu acabei de conhecer e que a gente ainda está se conhecendo, né? E ela já está dentro da plataforma Equação e ela trouxe resultados incríveis, lindos. E eu quero muito contar para vocês a experiência dela e, na verdade, que ela conte a experiência dela. Então, para quem está entrando agora, essa semana eu estou entrevistando meus alunos e essas pessoas que eu honro tanto por me permitirem também ser uma pequena Yoda na vida deles. Então eu vou cumprimentar algumas pessoas e depois, quando a Betina entrar, eu costumo tirar os comentários para não ficar na cara dela, sabe? Fica tampando a cara dela assim e as pessoas não veem o rosto dela. Então eu procuro tirar os comentários só para poder deixar o rosto limpo. Mas então eu vou dar um oi para todo mundo aqui. Obrigada, Miro, pela participação. Eu queria que todos vocês ficassem até o fim da entrevista, sabe? É tão bonito para quem está sendo entrevistado ter a audiência de vocês, né? Escutando a história de cada uma que vem aqui. São histórias tão bonitas, são histórias tão interessantes. Então, fica até o final assistindo o que a Betina tem para contar. De repente, até o trabalho que ela faz hoje pode interessar para vocês, né? Então, eu vou convidá-la agora. Ela já está aqui perto. Vai ser uma conversa muito leve. Eu espero que vocês gostem de conhecer a Betina, como eu tenho o prazer de conhecer cada dia mais a história dela. Então eu vou convidá-la e depois eu vou tirar os comentários para a gente não... Tá bom? Ela já está entrando, já felicitei. Tudo bem, querida? Oi, boa noite, tudo bom, Flávia, e você? Tudo jóia. Só vou desativar os comentários para não ficar no seu rosto e Tá você não legal. ficar tampada. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tô super feliz de estar aqui com você. Eu estou muito feliz também, te agradeço muito a presença. E eu estou falando para as pessoas que para mim é uma honra muito grande poder também trazer vocês para a luz do que vocês fazem por mim. Né? Que não é possível a gente ter uma plataforma de educação ou todos os conteúdos que estão lá dentro se vocês não existem. Né? Então, a existência de vocês é que faz a minha existência também. Então, eu Legal. realmente quero agradecer profundamente você fazer parte e você trazer tanto conteúdo, tanta participação, tanto da sua história. Isso emociona a gente, emociona quem está entrando também. Então, eu te agradeço mais uma vez, Betina. Também sou muito grata, Flávia, assim, a transformação está sendo incrível, ainda está sendo, né? Eu considero que é um processo e uma vez que atingido algumas metas a gente continua e renova, né, essa nossa busca, mas tem sido muito incrível, assim, estou muito grata mesmo por ter te conhecido, né? Também a gente vai falar um pouquinho disso aqui, né? Vamos falar. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, porque eu conheço muito pouco a sua história, apesar de ter pesquisado e ter te ouvido, né? Mas eu gostaria de
de saber mais um pouco da sua história e que as pessoas soubessem também, né? Me conta quase um resuminho da sua história para gente, da sua Tá, história profissional e da sua história tá. pessoal. Nós não somos só a profissão da gente, né? Sim, exatamente. Bom, eu sou Betina, tenho 50 anos, sou mulher, esposa, mãe, filha, né? Sou profissional do desenvolvimento humano, já há 30 anos muito próximo desse mundo de recursos humanos, né? E aí eu saí do mundo corporativo há 6 anos, agora, né, 6 anos, quase 7 anos aí completando com a minha empresa Evoluide, que trata do desenvolvimento humano. Mas comecei muito nessa vida de consultoria, Flávia, com processos de RH. Então, muito mais trabalhando os processos, as políticas, e isso acabou evoluindo para as pessoas, né, que usariam esses processos, que aplicariam essas políticas, que conduziriam os trabalhos dentro das empresas. Então, ultimamente, acho que desde a pandemia para cá, isso se aprofundou ainda mais, também devido à minha busca pelo autoconhecimento, e eu tenho me aprofundado muito no que eu gosto de pensar, né, que eu sou uma estudiosa das ciências da vida, né? Então, assim, tudo que tem a ver com vida, com comportamento humano, eu sou curiosa e vou buscar esse entendimento, porque me ajuda também a chegar nesses lugares onde eu preciso com os meus clientes, né, com os meus mentorados. Então, eu estou sempre nessa busca. Mas eu sempre aprendi, Flávia, que primeiro a gente tem que trabalhar a gente mesmo, né? Então, se eu não chegar a esses lugares, muitas vezes profundos de mim mesma, eu não conseguirei fazer isso com o outro. Então, acho que essa é a minha eterna jornada, né? E eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade, né? E poder ter tido a oportunidade de conhecer também a equação, porque faz parte dessa minha história. Você está quase deixando de ser pesquisador e passando a ser cientista de você, né? Tô nesse caminho, fico tão feliz de falar, tô nessa jornada de ser cientista de mim mesma. Não é um caminho fácil, né, Flávia? A gente se depara com coisas que a gente fala, opa, não estou gostando muito disso aqui, mas aos pouquinhos, com muita paciência, aprendi com você muita compaixão com a gente mesmo, a gente consegue chegar lá, né? Então, é uma busca constante, nem sempre tão fácil, mas no final é muito, muito, muito libertador. Betina, qual era o problema que você tinha antes de entrar na equação? Você falou, eu tenho esse problema, eu acho que esse lugar vai me ajudar a chegar. Então, Flávia, o meu problema, assim, eu vou falar bem resumidamente, aí eu vou explicando um pouquinho, né? Era me posicionar. Então, eu Uhum. sempre tive uma dificuldade, imagina como executiva de RH que eu cheguei, né, nas empresas no mundo corporativo, eu tinha uma dificuldade grande de me posicionar e comprar algumas brigas que eu achava que eram necessárias. E quando eu fazia isso, era de um jeito assim, completamente descontrolado emocionalmente, era briga mesmo, né? Então era um caminho não muito saudável. E isso me fazia muito mal. Tanto que eu desisti, né? Assim, desisti de ficar no mundo corporativo, mas isso me persegue, não adianta a gente querer fugir dessas coisas, né? Porque tinha a ver muito comigo. Então eu tinha eu falava, poxa, eu tenho tanto conteúdo, tanto conhecimento, tanto argumento, por que essa dificuldade? E comecei a perceber então que a minha maior dificuldade a minha dificuldade era ainda maior quando eram as minhas questões. Às vezes no trabalho eu conseguia de uma forma mais adequada, às vezes era para briga mesmo, né? Mas tinha a ver muito comigo. Então, assim, quando eu estava num movimento de estar, por exemplo, numa sala de aula ou estar num grupo onde eu pudesse discutir questões pessoais. E aí fiquei muito refletindo sobre isso, sobre o que isso dizia sobre mim para aquele grupo. Então começou a me incomodar. Falei, poxa vida, agora eu como consultora, será que eu estou vendendo realmente o conhecimento que eu tenho nessas conversas? Será que eu me mostro como eu poderia me mostrar? E aí, Flávia, quando eu conheci a equação e comecei a fazer todo o processo e recebi o box da procrastinação, fiquei tão frustrada. Eu falei assim, procrastinação, eu sou uma pessoa que está o dia inteiro em movimento, faz coisa, busca aqui, busca ali, agitada, tal. Fiquei super frustrada, falei, a Flávia confiou na intuição dela, eu lembro que você falou, vocês vão receber o box e eu vou de acordo com a minha intuição. Eu falei, eu vou confiar na intuição dela também, né?
quando eu comecei a tirar aquelas questões e refletir sobre isso no dia a dia, assim, mudou completamente a minha visão sobre o que era procrastinação. Uhum. E aí eu entendi, Flávia, que o não me posicionar tinha a ver com a falta de presença. Eu estava estudando e sempre com a cabeça em outro lugar. Eu estava num grupo de consultores onde eu podia discutir várias coisas, mas eu já estava pensando o que eu ia fazer depois, um acúmulo de coisas na agenda. E aí eu acabava não falando, porque de fato eu não estava prestando atenção no que as pessoas estavam. Então não era falta de argumento, de conhecimento, era eu não estava prestando atenção. E aí, de repente, eu falava, se eu fizer algum comentário agora e alguém já comentou isso e eu não prestei atenção, então eu me calava. E eu comecei a perceber que isso era realmente essa falta de presença, primeiro minha, né, comigo mesmo, e depois de estar naquela situação. Então, lógico, né, as perguntas ali da procrastinação que foram me mostrando isso, né, esse acúmulo de coisas, por que a gente procrastina ou joga as coisas na agenda mais para frente? Eu não chamava isso de procrastinação e entendi que era procrastinação, né? Então eu comecei a mudar isso. Eu falei, gente, eu preciso mudar algumas coisas na minha agenda, porque eu não estou nem aqui nem ali, não estou presente, né? Não me aprofundo em nada e acabo conhecendo de várias coisas, mas o que eu quero realmente fazer, né? Então, se eu quero trabalhar com desenvolvimento humano e eu quero me aprofundar cada vez mais nas questões das pessoas para poder ajudá-las, eu preciso me aprofundar em mim mesma. E foi essa questão, Flávia, que assim, começou com eu não consigo me posicionar ou porque eu não me posiciono, e eu fui entender que isso era a questão de estar presente, né? Então, a presença era o meu principal problema. E estar presente tem muito a ver também com a potência que a gente tem como humano, né? De reconhecer a própria potência humana e poder reconhecer a própria potência da presença, né? E muitas vezes a gente confunde a presença com um estado raivoso ou um estado de ação meio violenta para os outros nos ouvirem, né? E a presença, ela é só um estado de espírito mesmo, de estar totalmente aberto ao que o outro está falando, né? Acho que a presença mais forte que eu já conheci na minha vida é do Dalai Lama. Ele, em silêncio, se você ficar um minuto do lado dele, você sente a total presença dele com você. Ele não pensa em mais nada, ele está ao seu lado, né? E essa sensação de presença eu acho que é uma grande conquista. Saber estar presente. Não é estar naquele lugar falando daquela coisa, né? É estar presente, né? Estar inteiro, né? Eu fico muito impressionada de ouvir o seu depoimento e de saber que da sua lucidez. Isso é uma lucidez muito grande também. Isso é muito bonito, muito bonito. E sabe, Flávia, isso melhorou muito assim a minha relação. Eu sempre me considerei uma super mãe, né? Mas assim melhorou muito a minha relação com os meus filhos, porque eu comecei a entender, né? Eles são adolescentes, comecei a entender lá os momentos de raiva, de fúria, os momentos ali de altos e baixos, né? E deixei de encarar isso como uma briga, um momento que a gente tivesse que discutir. Então, me colocar ali presente até para escutar essas dores, né? Escutar o que tá acontecendo com você, sem precisar mostrar que eu tinha razão, sem precisar querer educá-los naquele momento, né? Primeiro precisa ter esse momento de presença de escuta, depois a gente conversa sobre educação. Então, tem me auxiliado em muitas coisas. Então, realmente eu me sinto mais inteira, né? É um exercício ainda, né? Não querer falar mais alto para ser ouvido. Isso é um treino, mas os resultados são impressionantes, né? Principalmente para mim mesma. Acho que para o ambiente a gente acaba melhorando e afetando esse ambiente positivamente, mas por conta de estar se trabalhando. Eu brinquei com a ação, as pessoas falam, Flávia, mas é difícil, demora muito, tem diploma, né? Você escuta, a gente recebe um certificado e tal. Eu adoro essa pergunta, na verdade. Porque quando a pessoa fala, tem certificado? Eu falo, tem, de você mesma. Você vai ser o único certificado da sua vida que vai certificar que você sabe quem é você. Eu acho isso uma honra, né? Mas a equação tem essa característica, né? Até porque eu acredito numa educação de longo prazo. Né? Eu não acredito em fórmula mágica, eu não acredito em, então tá, nós vamos fazer isso vai dar certo, né? Porque cada um é cada um tem o seu tempo. Até por isso que eu falo, as pessoas
podem ficar na plataforma um ano, porque é um tempo de cada um. E eu dou 30 dias para a pessoa entrar e ainda experimentar por 30 dias, porque eu sei que até ela pegar no tranco, sabe? Tipo, não, agora eu vou fazer, agora eu vou, não, agora eu vou fazer. E às vezes ela não faz em 7 dias. E aí perde Sim. a oportunidade de estar dentro da plataforma, realmente tendo o prazer de estar com a gente. Né? Que Sim. isso eu estava contando da Patrícia, do Thiago, né? E tem outros alunos de mais de 10 anos, né? Isso se torna uma relação sólida mesmo. Né? Eu não quero vender um negócio e nunca mais saber de você. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido para mim. Eu quero ser uma companheira de jornada mesmo, né? E a gente está junto nessa experiência de se tornar cientista, né? Eu também sou cientista de mim, cada dia eu descubro uma coisa nova, a gente entra etapas novas da vida, né? Você está com 50, eu estou Sim. com 55, era diferente com 50, com Sim. 45, com 30, com 35, né? E essa Sim. evolução também da própria maturidade, da idade, da vida também faz a gente ter que pesquisar outras coisas, né? Sim. Da gente Exato. mesmo. Então, eu acho que não acaba nunca mesmo. Por isso que eu brinco que em 2050 ela vai se auto-implodir. Mas até lá a Uhum. equação vai Sim. sendo traduzida. Uma curiosidade para te perguntar. Como é que você me conheceu? E o que foi que fez você decidir me dar um voto de confiança e vir para minha casa online, né? Que a Equação é minha casa online, né? E o Sim. que aconteceu? Então, Flávia, eu te conheci, a gente tem um conhecido em comum, que é o Sérgio Albuquerque. Você fez uma entrevista, concedeu uma entrevista para ele num podcast, é um podcast que ele tem já há muitos anos. E o Sérgio faz parte do meu círculo, né, de amigos. Uhum. E ele postou sobre você, e aí eu me interessei, comecei a te escutar e fui seguir você nas redes. Foi aí que eu fui te acompanhando até chegar na equação. Mas esse voto de confiança, Flávia, vem muito pela sua verdade, né? Então, isso que você está falando de acompanhar, de estar junto, de estar próximo, mesmo a gente não se falando, né? Não precisa se falar todos os dias, mas assim, a gente sente a presença, a disponibilidade, a resposta, o curtir, né? Quando eu coloquei a minha foto lá da parábola, eu falei, já estou no terceiro ciclo, Flávia, e você curte, você vibra com a gente. Então, o que você fala é de verdade, né? Você tem essa congruência. E para mim isso tem um significado imenso, assim, de, puxa, nessa pessoa eu posso confiar, né? E tem muito a ver com o que eu acredito também, né? Como eu trabalho com desenvolvimento humano, eu não acredito que vai lá, entrega um treinamento, né, de um tema específico e pronto. Isso resolveu todos os problemas daquela empresa, né? É por isso que cada vez mais eu busco esse aprofundamento para entender o que nos limita, o que dá medo, o que acontece ali que impede a gente, muitas vezes, ou que fica barrando ali uma transformação que muitas vezes a pessoa até quer, mas que ela não sabe os caminhos, porque é difícil, é o que eu estou falando para você. A gente segue a equação, respira, tira as perguntas todo dia, mas não é por conta disso que de primeira vai acontecer uma transformação. A gente precisa criar esse hábito, aos poucos outras fichas vão caindo, né? Aliás, um comentário bem antigo, né, Flávia, que hoje não é nem É verdade! Às vezes eu falo isso e a pessoa fala, ficha? Que ficha? É mesmo. Não, então, os celulares vão caindo, os celulares os vão cair. WhatsApps vão entrando. Então, assim, mas às vezes você lê uma pergunta num dia e passou, e no outro dia que você tira ou reflete, né? Eu deixo a minha pergunta do dia ali na minha parede, ali coladinha, e aí eu vou trocando, mas às vezes aquela pergunta que eu tirei ontem, quando eu leio hoje, tem outro significado e vem outras respostas. Então, essa compaixão, essa paciência que a gente esse amor, né, que a gente deveria ter com a gente para conseguir seguir esse caminho é muito importante. Então, assim, vamos desenvolver isso, ter essa paciência, porque o resultado ele vem e quando ele vem, né, quando as fichas caem, aí a gente começa a entender tantas coisas. Então, precisa mesmo dessa paciência para a gente se dar esse tempo, né? E quando acontece as coisas, parece que uma coisa desencadeia a outra, né? Cai uma ficha de alguma coisa e outras coisas falam, nossa, então por isso que era tudo isso, e vai desenrolando toda uma história. Então, a gente começa a tirar os nozinhos ali e as coisas vão realmente fluindo. Isso é muito legal. Por isso que eu gosto de falar que vocês não são meus alunos, sabe? Porque isso que vocês passam, eu também passo.
né? Assim, Sim, imagino. quando acontece alguma coisa com vocês, vocês compartilham comigo, para mim é uma alegria muito grande, porque eu também passo por isso, né? Então, a gente tem um grupo confiável, né? Sim. Assim, que é acolhedor mesmo, e que a gente pode falar as coisas, mas que tem um GPS para não se perder, né? Que a ideia Sim. da equação sempre foi essa, né? A gente se tornar cientista da gente com um GPS que não deixa a gente se perder. Então, se você pensar, se você imprimir tudo que tem lá dentro, né, que é o que eu chamo, né, do seu mapa ancestral, é um mapa genético ancestral, que é o nome dele, né? Então, mais de 600 páginas da Sim. sua vida, da sua história, né? Então, é um calhamaço assim, se você for imprimir. Né? Eu até brinco, se vocês quiserem, eu imprimo e mando para vocês, mas né, eu preciso arrumar uma gráfica para fazer isso, tem um tempo para mandar. Fica desse tamanho, eu tenho o meu impresso, é desse tamanho. Para 2 alunos eu já mandei que eles pediram. Você pensa, a sua história está escrita, no período que você fez, está escrito ali. Né? É o GPS mais sagrado. Né? É maior do que você ser examinado por um médico, Sim, sabe? é verdade. Então, assim, quando vocês vencem uma etapa, eu venci uma etapa. Porque o que eu fiz para vocês na equação é exatamente o que eu faço para mim todo dia. Toda vez que eu subo um conteúdo, foi descobrir uma coisa nova. Eu vou lá e conto para Legal. vocês. Imagina que a equação começou com 30 horas, a gente tem hoje 220 horas. Legal. Né? Muito Então, legal. essa animação que você vê, esse estado de presença, é porque eu também estou na mesma caminhada que vocês, entende? Não é assim, eu vou Sim. escrever, né? Ah, tá, se a pessoa conseguir, ótimo. Se não conseguir, o problema dela, né? Não é bem isso, entende? Para mim, isso não me satisfaz como ser humano, né? A pessoa podia fazer um curso qualquer, né? Faz um curso qualquer, solta lá. Vocês nunca vão me ver mesmo, né? Sim, Eu ligo, né? Ligo para cada um dos alunos. E outra coisa que eu sim. E queria é te essa verdade que é legal, Flávia. Desculpa, mas só, assim, essa verdade mesmo, né? Essa vibração a gente sente. E isso é muito legal porque ajuda a gente a caminhar. porque não é uma coisa, tenta isso, né? Deu, né? Sim, é verdade. Eu, Não. eu acho que essa verdade, acho que faz muito parte da minha história mesmo, sabe? Eu Uhum. nunca fiz nada profissional que não fosse um reflexo de como é a minha vida. Quando alguém vem passar o final de semana comigo aqui, por exemplo, ele vai fazer equação individual, que é super personalizada, e ela fica dentro da minha casa, é uma maneira dela, inclusive, ver como eu vivo. Não é uma brincadeira, ela está aqui, dentro do meu espaço. Ela sabe Uhum. como eu acordo, como é que meu cachorro tá, onde que ele come, onde que eu como, o que que eu como. Está junto comigo. Então, ela vive a experiência da equação na real, ali, da minha história, né? E tudo nesse espaço que eu moro, como eu construí essa casa, sempre foi um período de um teste de alguma coisa que eu estava fazendo uma experiência. Essa casa, Uhum. ela inteirinha foi construída para ser uma casa autossustentável. Tem a horta, tem as frutas, porque era muito importante para mim a sustentabilidade do planeta, como é até Uhum. hoje. Né? Mas eu construí um espaço onde eu não fosse invadir o planeta, né? Eu fosse Lindo. realmente uma companheira do planeta. E isso faz parte da minha história. Eu testo em mim, eu vejo se não estou ofendendo ninguém, se eu não estou, sabe, extrapolando os limites da humanidade. E aí eu Uhum. transformo isso em algo, né? Então, acho que essa Legal. sensação que você tem é porque é assim mesmo que eu vivo de verdade mesmo. Sim, que legal. É a verdade. E uma coisa que eu fico curiosa, assim, também. Quais que são os resultados, assim, que você teve? Não, antes disso, vou te perguntar. Quais foram as principais dificuldades que você teve para começar a aplicar a equação? Olha, Flávia, eu já comecei assim que eu me inscrevi, eu já comecei a entrar na plataforma, mas de novo a gente volta para a questão da presença, né? E assistindo as aulas, e eu percebia que eu fazia muitas anotações e muitas associações para usar isso para o meu trabalho. E aí, num determinado momento, eu falei assim, gente, não é para isso que eu tô aqui. Mas demorou, sabe? Assim, até eu começar a tirar as questões. Tem as questões dentro da própria plataforma, né? Não só do box. Aí começaram a vir várias coisas. Eu falei assim, o que eu estou fazendo de novo?
repetindo o mesmo modelo, entrando aqui para aproveitar conteúdo para outras coisas. E não é para isso. Então, isso demorou um tempo, Flávia, mas assim, a partir do momento que eu percebi que eu fazia isso, mesmo assim, teve aquele exercício de me perceber a cada entrada, em cada nova aula, para falar para que eu estou aqui? Eu estou aqui para absorver para mim. Então, esse movimento de volta para mim foi o mais desafiador mesmo, porque a minha tendência natural é, ai, nossa, isso aqui é maravilhoso, dá para eu usar para isso, para treinamento daquilo, para falar com tal pessoa. Eu ia lembrando das histórias das pessoas que eu atendia e falava, isso aqui vai ser ótimo, olha só, como que eu não pensei nisso? E aí foi esse o principal desafio. Não foi entrar e começar, mas foi voltar tudo e falar, eu estou aqui para estar comigo mesma, então vou aproveitar. Se depois eu usar algumas coisas, algumas ideias, vai ser ótimo também, mas esse momento é o meu momento. Então, depois você pode fazer a formação comigo e aprender toda a técnica ótimo. da equação. Mas, por Vou enquanto, adorar. eu preciso que você se equacione. Sim. Exato, então assim, mas esse processo era natural, eu já olhar para ver o que eu vou fazer com isso, e na verdade eu falava, não, o que eu vou fazer com isso é comigo mesmo, então eu voltava todo o tempo, a respiração ajudou, ainda não faço a respiração tantas vezes quanto eu gostaria, tantas pausas, mas de novo é um exercício, né, e aí a plataforma mesmo vai parando de tempos em tempos, acho que de uma em uma hora ela para e força, né, você a fazer essa pausa. Então, uma Isso sugestão forçadinha para você parar. Sim, mas é ótimo, Flávia, porque no automático a gente vai como a gente está acostumado, né? Então, acho que esse cuidado da construção da plataforma, ele faz muito sentido, né? Principalmente para pessoas como eu, que tem uma agitação, né? E eu acho que são muitas pessoas que sentem essa mesma ansiedade, essa mesma agitação. Então, esse foi o meu exercício e esse tem sido o meu despertar para tudo. Então, agora, dentro ou fora da equação, em outros momentos de vida, eu também respiro e falo, para que eu tô aqui? Então, vamos lá, né? Deixa eu me colocar presente nesse momento e entender o que serve para mim, o que eu aprender, o que eu internalizar, eu automaticamente vou incorporar em algum comportamento, em alguma entrega que eu vou fazer para outras pessoas, mas primeiro eu, né? Porque eu tenho um objetivo de realmente entrar profundamente aqui para poder também acessar esse profundo, né, de outras pessoas. Então, e isso, né, vem ao encontro aí de um dos meus pontos fortes ali, que é a responsabilidade. Se eu não tiver essa responsabilidade comigo, como eu quero, né, invadir, né, ainda que convidada, mas o espaço de outra pessoa, e não tendo essa autorresponsabilidade. Então tem muito a ver com isso. E esse foi o principal desafio, Flávia, mas hoje ainda não é no automático, mas automaticamente eu já paro para pensar. Então, assim, não, peraí, pensa e vê o que você está fazendo aqui. Então, é um exercício contínuo, mas que tem me feito muito bem. Acho que tem uma coisa muito interessante, né, da nossa raça humana, né? Que quando a gente vê uma coisa nova, a gente já quer vender para o outro, né? Então a gente fala assim, nossa, eu tô fazendo uma dieta maravilhosa. A pessoa não perdeu nem um grama, nada. Tá lá começando a emagrecer e ela fala, mas vou te indicar. Aí descobre que eu vou te indicar. Aí isso é um negócio muito... Então vou fazer isso. E é um negócio interessante porque a gente fica tão entusiasmado, né? Fala, nossa, por que eu não pensei nisso? Por que eu não fiz aquilo? Mas esquece que o objetivo da vida é a experiência de viver. É a experiência de trazer essa paixão por viver, né? E aí a gente só consegue passar isso para frente vivenciando isso. Né? Ninguém nada lendo livro de natação. Verdade. Não tem como. Você só nada nadando. Né? E a gente só vive vivendo. Né? Por isso eu falo, gente, tenha a experiência de se apaixonar pela vida. É difícil mesmo. Vida não é mole. Né? Algumas pessoas falam, mas assim, o que eu vou conseguir? O que eu vou ganhar com a equação? Eu falo, no mínimo, você vai ganhar a beleza do espelho, né? De saber quem é você. No mínimo. Né? Ah, não, mas eu vou poder aplicar isso? Não. Você só vai aplicar, no seu caso, por exemplo, você é uma profissional dessa área, né? Então, até aplicar algumas coisas, você vai conseguir aplicar. Não vai saber exatamente como eu aplico, você sabe como aluna, não como uma pessoa aplicando em outra, né? Exato. Mas você ainda consegue, mas a pessoa, né? Agora eu vou fazer com a minha irmã.
pode até tentar, acho legal, entendeu? Você incentivar a sua irmã, incentivar seu marido, etc. Mas tem que ter um discernimento muito grande dos riscos que a gente corre quando a gente quer mexer na alma, na mente, no espírito, né? No todo de uma figura humana que está na nossa frente, né? O respeito pelo limite é extremamente importante. Sim, não, isso é extremamente importante. Você falou Mas da eu acho que isso é bem indicação. natural, viu, Betina? Isso não tem, acho que não tem. Não, você falou da indicação. Eu indiquei para todo mundo, gente. Vocês têm que entrar na plataforma, tem que Claro, fazer. a gente Bem no faz isso. comecinho, bem no comecinho, ainda estava naquele, deixa eu ver o que tem de legal, ainda sem esse processo de internalizar, mas já falei, né? E não me arrependo, né? Isso é uma das coisas que eu não me Claro. arrependo, porque eu acho que tem um ganho maravilhoso. Mas Não, e essa para mim é vontade uma honra mesmo, né? também saber que você está me indicando, né? Sim, Quando você me indica também, eu fico muito feliz também. Eu falo, nossa, eu ajudei uma pessoa que está me ajudando também, né? E eu sempre sim. lembro vocês, Essa gente, toda troca. vez que vocês entram, vocês salvam uma comunidade, né? Você fez a sua inscrição, tem uma comunidade entrando por sua causa, né? Que legal. Agora mesmo, né, esses últimos inscritos que tiveram esses dias, eles trouxeram uma comunidade inteira, duas comunidades, na verdade, duas escolas estaduais de Cotia, todo mundo da escola, Que legal. entende? Então, assim, isso também, cada vez que vocês me indicam, eu falo, gente, vai entrar mais uma comunidade. Gente, mais um monte de gente vai sair da vulnerabilidade emocional e vai entrar para a turma das pessoas que não precisam se matar para ser feliz, né? Porque esse Sim, é o ponto, né? Eu não quero me matar para ser feliz nesse mundo que eu não sei qual é. Eu quero só viver, né? Eu quero ter uma vida sim. plena, eu quero ter a experiência da vida, né? Exato. E isso é muito lindo, Flávia, assim, muito legal, né? Esse trabalho que a equação, né, você faz junto com a equação é sensacional. Então, mais um motivo, acho que para ter essa conexão, né, com o seu trabalho. Isso é muito, muito, é demais. Assim, não tem nem palavras para dizer, mas é muito legal. E me conta aqui, quais são os resultados, né? Eu já vi vários, que você já me contou, e eu fico lá olhando, né? O tempo inteiro você me manda. Mas quais são os resultados e a transformação que você acha que é concreta, assim, que o processo te trouxe? O Tá. processo trouxe para sua vida? Então, Flávia, essa questão de ter a presença, eu realmente, quando Desse estou, foco, né? né? Quando estou nos lugares, eu estou nos lugares. Então, como consequência disso, veio uma participação diferente, né? E eu não sei, assim, não pedi feedbacks ainda, mas assim, a minha sensação de realização de estar nos lugares, né? Porque muitas vezes eu queria falar alguma coisa e como eu te contei, né? Não falava, porque de repente eu não prestei atenção, alguém já falou, enfim. Então, hoje eu realmente estou presente nos lugares e consigo me posicionar da forma que eu quero me posicionar, né? Eu falei de me vender, o objetivo não é ali me exibir nem nada disso, mas é Sim, falar do meu conhecimento, né? O que eu claro. conheço, o que eu acho, opiniões contrárias também, que sempre foi um desafio para mim, né? Então, assim, esse grupo está discutindo alguma coisa, como eu me posiciono de uma forma, trazendo um outro ponto de vista, né? Então, isso tem fluído muito, assim. E eu estou feliz, né, comigo mesma, assim, da forma como eu consigo me posicionar. Às vezes até uma opinião mais forte, né, assim, mais contundente. E principalmente quando é contrária ao que o grupo tá colocando ali. Mas, e de uma forma muito serena, né? De uma forma trazendo as argumentações que eu, né, o que eu penso, os meus argumentos, e também tá tudo certo, não estou procurando convencer ninguém, mas a minha satisfação tem sido de conseguir me posicionar da forma que eu gostaria. E isso está trazendo assim um resultado no meu aprendizado, inclusive, né? Porque aí, quando eu coloco o meu ponto de vista, outras pessoas, puxa, isso é legal, isso sim, isso não, me trazem outros argumentos, então tem enriquecido muito toda a minha vivência, todo o meu repertório, e aí posso usar algumas coisas para o trabalho ou não, mas assim, enriquecido muito essa experiência. E essa satisfação comigo não tem preço, Flávia, assim, de me posicionar, de me sentir livre para falar o que eu penso, sem ter que me estressar e brigar com as pessoas, né? Eu estou colocando meu ponto de vista e está tudo bem, concordo ou não concorda, mas a gente debate sobre ideias, sobre argumentos, né? E não é pessoal, né? Concorda ou não concorda, não tem problema. Vamos colocar os pontos de vista aqui e todos aprenderem. Então, esse é o primeiro ponto e que eu associo isso com
com autoestima, com autoconfiança, mas tudo tinha a ver com estar nesse estado de presença mesmo. E também tudo bem se eu não sei alguma coisa, isso também estou aprendendo muito, tudo bem, isso aqui eu não sei, eu estou aqui para aprender, e vou aprender, vou escutar, vou perguntar, né? Uma coisa que eu sempre falei para as pessoas, né? Eu sou professora também, universitária, tudo, eu sempre falo, gente, não tem pergunta boba. E eu mesma me via não fazendo uma pergunta porque já tinha o julgamento. Né? E aí tudo isso está sendo transformado aos poucos pelo simples, entre aspas, né, o estado de presença e de me permitir estar ali de verdade, quem eu sou, com as coisas que eu sei, as coisas que eu não sei, as dúvidas que eu tenho, né, as curiosidades que eu tenho. Então, isso é um resultado concreto. Assim, eu tenho atuado fortemente, me sentido mais feliz comigo mesma por conta disso. Nossa, que alegria ouvir isso. Realmente. Tô feliz. Por curiosidade, você é uma líder inspiradora no questionário do eu? Sou uma líder inspiradora. Flávia, foi incrível quando eu fiz e encontrei, me identifiquei com algumas coisas, fiquei com dúvida se eu era tão boa em algumas coisas. Eu lia lá e falava, não sei se eu sou tudo isso mesmo. Mas quando veio ali, quando está em desarmonia e tem as erupções na pele, me identifiquei completamente. Eu tenho problemas de pele que cada vez que eu me estresso ficam super críticos. Eu falei, não é possível que a Flávia sabe tudo isso. Quando eu criei o questionário do eu, né, que todos os testes, né, que estão ali são científicos, foram criados e testados dentro do DHL, né, com as pessoas, né? No mínimo, a gente testa em 700 pessoas, no mínimo. O questionário do eu foi testado em mais de 10 mil pessoas, né? Muita gente já fez, muito mais, na verdade. Já passou de, sei lá, já chegou a milhares de pessoas mesmo. E quando eu criei o teste, foi muito interessante, porque eu queria testar a minha capacidade de criar o teste, mas no meu olho também. Então, eu andava na rua e falava que ele é um líder inspirador. Ah, que ele é um líder inventivo. Aí, eu fazendo isso, eu pedia para a pessoa fazer o teste. Aí, a pessoa fazia o teste e dava exatamente. Então, eu entendi que eu consegui construir um teste também que tem muito a ver com até o aspecto físico da pessoa. Que dificilmente dá errado. Muito difícil. Legal. É muito Eu me identifiquei completamente. completamente. Muito Eu me identifiquei completamente, Flávia. E ajuda muito para a gente realmente Claro, é um guia, olhar né? É o para tal do lá. GPS, né? Exatamente. A gente se reconhece e fala assim, não, então, se o lado ruim, né? Que acho que a minha tendência, não sei, provavelmente muitas outras pessoas, se o lado ruim bate, por que o lado bom não vai bater? Também me ajudou Lógico. para isso, né? Falar assim, deixa eu reconhecer o que tem de bom aqui, né? Tem Não é alguns momentos fácil que de parece. inspirador, não. E tem Não é alguns momentos que fácil. parece que a gente foca no ruim, né, Flávia? Então, assim, acontece alguma coisa, a gente já fica decepcionado. É assim, vou falar, né, falar a gente, mas tô falando por mim. Então, fico decepcionada e parece que o ruim apaga, né, as coisas boas ou supera. E aí, quando eu comecei a olhar isso, também me ajudou a olhar para isso, para todo esse potencial, né, a parte positiva dessa liderança. Então, tudo que está ali na equação, todos os testes, tudo que a gente faz, vai consolidando mesmo, né? E vai ajudando a gente a nos fortalecer nessa caminhada, né? Então, a seguir passo a passo, a não desistir. Então, tem dias que, às vezes, eu não tirava a pergunta e eu falava assim, eu vou tirar meio que por obrigação para criar o hábito. Eu falava, mas eu não tô afim de pensar hoje, então deixa, amanhã eu tiro. E aí no dia seguinte saía alguma coisa muito significativa que tinha a ver. Eu falava, então não era para tirar a pergunta ontem mesmo, porque na ordem que eu escolhi para fazer aqui sairia essa. Então, também estou aprendendo a ser mais flexível com essas coisas, né? Embora tenha ali um processo para criar um hábito e uma transformação, mas tudo bem, tem um momento que não dá, não dá. Respeita isso também. Acho que isso também está fazendo parte desse processo aí de me acolher, de ter essa compaixão. Tá tudo bem. Se um dia não é tão perfeito quanto eu imaginei que fosse, deixa eu pensar por quê, deixa eu entender que motivos, deixa eu entender o que eu faço com isso, como eu acolho esse sentimento que está aqui, essa frustração que muitas vezes vem, e aí no dia seguinte volta para esse lugar e continua a jornada. Então, nem todos os dias são, né, a gente consegue cumprir todas as etapas, mas também tenho aprendido a aprender com isso. Tem uma coisa, eu já ouvi uma pessoa perguntando isso para mim, nossa, mas um ano é muito tempo.
Eu falo, muito tempo para quê? Assim, um bebê nasce com 9 meses. Não adianta você querer nascer com 13, com 3. Né? Então, assim, tudo na vida tem realmente... a gente precisa, de fato, respeitar o tempo que a gente tem internamente. O meu tempo é diferente do seu, do outro. A gente tem muitas similaridades, porque somos da mesma raça. Né? Mas cada um tem uma característica, uma história, uma ancestralidade, né? Algo que marcou ou que dificulta uma ação específica. Então, eu sempre falo, gente, um ano é muito pouco tempo, inclusive, para tudo que você pode fazer por você. Né? Então, é muito importante, no mínimo 3 meses de olhar profundamente, depois vai aos pouquinhos, né? É tão bom a gente saber que a gente tem um ano para poder conversar, né? Tô lá ao vivo, né? Se tiver alguma coisa, eu quero falar com você, eu telefono para saber o que está rolando, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma oportunidade muito grande que a gente tem, sabe? De criar um laço onde a jornada fica uma jornada mais fácil na vida, na verdade, né? Acho que fica mais Exato. Fica. E esse apoio é fundamental para a gente conseguir seguindo, né, Flávia? Porque tem hora que você fala, deixa eu desistir, mas a gente tem o nosso anjo que não deixa a gente desistir, né? Isso aí. Tem o seu matchzinho lá. Para quem não sabe, gente, quem não entrou ainda na equação, a gente tem um negócio chamado peer coaching. O peer coaching é uma pessoa que a gente faz um match e você tem essa pessoa, um fica sendo o apoio do outro durante a jornada toda, para não deixar de desistir, para ajudar a achar uma coisa que está difícil encontrar, né? Então, tem lá o seu parzinho para você não se perder. Além de mim, ainda tem um par. E é ótimo. Que é ótimo. Né? Isso ajuda muito, né? Isso ajuda muito. Sim. Agora eu tô curiosa. Quando você entrou na equação, você devia ter uma expectativa, né? Sei lá, alguma expectativa. Mas o que aconteceu na sua vida que você não imaginava ia acontecer de jeito nenhum? Fala, nossa, eu entrei na equação e olha o que aconteceu. O que você achava que não ia acontecer de jeito nenhum? Tá bom. Acho que a coisa que eu posso falar assim, prática, né, que realmente é observável, é a minha agenda cheia. Isso era uma coisa que eu queria muito, assim, os projetos, isso é como se fosse mágica, assim. Acho que o jeito que a gente se transforma, né, e o jeito que a gente passa a se comunicar com o mundo, as coisas começam a acontecer, né? E eu diria que, assim, internamente, que claro, isso também é uma coisa que eu devo transparecer, devo transbordar, é o fato de eu me sentir livre, Flávia. Essa palavra liberdade tem me acompanhado aí durante essa jornada, né? O quanto que eu me sentia presa, acho que atribuindo a várias coisas, tô presa a isso, ou estou presa àquilo, ou aquela pessoa, ou aquela condição. E aí, nesse movimento de voltar para mim mesma, eu entendi que eu mesma que criava essas gaiolas, né? Ficava presa por causa aquelas bolas de ferro que a gente se coloca porque a gente acredita nisso, ou acredita naquilo, ou se julga demais. Então, essa sensação de liberdade que eu tenho experimentado não tem preço. E eu acho que isso, né, transborda em felicidade, em realização, em força no sentido de persistência, de conquistar as coisas que eu quero, né? Então, acho que tem essas duas coisas, né? A agenda cheia traduz isso e isso vem transformado aí nessa agenda, nos projetos. Então, isso tem me feito muito feliz porque fora do mundo corporativo, como eu te disse que eu realmente sofria muito para tentar me encaixar num lugar que eu não encontrava mais espaço para o meu jeito. Então, é um desafio, né? A gente ter essa agenda cheia, a gente ter projetos. E aí, hoje, eu faço coisas que eu gosto. Então, eu faço os processos de desenvolvimento humano, eu faço processos individuais, eu dou aula na faculdade, que eu adoro. Então, eu tenho tantas interações de tantas formas diferentes, mas só coisas que eu gosto. Não quer dizer que não tenham problemas, né? E situações difíceis no meio do caminho, mas são coisas que eu escolho e gosto de fazer. Então, eu acho que, assim como você, né, que passa essa verdade em gostar de fazer as coisas, eu imagino que essa seja a sensação que as pessoas, né, meus clientes, as pessoas que estão próximas a mim sentem, né? Essa confiança,
essa felicidade de fazer o que eu faço, esse gosto mesmo da gente fazer o que a gente gosta, né? Então, esses dois foram meus maiores ganhos. Liberdade e agenda cheia. Isso. Parece Lindo, um né? contrassenso, né? Você falando isso, Não fala é assim, nossa, lindo isso? sim. É lindo. É muito lindo isso. Nossa. Sabe que outro dia eu escutei o seguinte, uma pessoa falando assim para mim. Outro dia não, foi hoje mesmo. Mas você prega não ganhar dinheiro, é isso? Né, assim, escutou alguma aula minha, alguma coisa? Eu falei, nunca falei isso. Nunca falei isso. O que eu falo é que você não precisa se matar de trabalhar. Mas em nenhum momento eu falei para você não ganhar dinheiro. Eu só não quero que você se mate. Então, no seu caso, por exemplo, é um exemplo concreto, gente. A agenda cheia, claro que você tem a agenda cheia com benefícios, óbvio, você ajuda um monte de gente, porque eu já sei que você é uma líder inspiradora, você faz um monte de coisa gratuita também. Então, eu já sei disso. Mas você enche a agenda para pagar tudo também, né? Sim. Então, você tem uma vida financeira hoje com a agenda cheia e isso também te traz liberdade. Né? Então, olha, gente, está aí o concreto real de que você pode ganhar dinheiro e ser feliz. Não precisa se matar. Exato. Quando a gente trabalha feliz, né, Flávia, é outra história. É outra assim, coisa. E não é não aquela tem mais tal, né? Não é aquela tal felicidade. Só vou fazer se... Não é assim, né? Tem Não um é monte de assim. coisa que eu não gosto também do processo do meu trabalho. Tem muita coisa que é chata, né, gente? Quem é que gosta de contabilidade? Eu não sei os caras que fazem contabilidade, né? Eles devem amar, porque a gente não aguenta, né? Então, assim, acho que tem muita coisa no amar o que estamos fazendo que nós não gostamos, né? Mas amar a vida engloba uma série de coisas, não é só o trabalho. A vida não é só isso, né? Exato. Não, é muito mais, né, Flávia? E assim, eu não tenho mais aquela síndrome de domingo à noite, sabe? Ai, tá chegando a segunda. Isso não existe para mim. É muito gostoso a gente pensar nisso, né? Que dá pra gente viver a nossa vida, como você falou, né? A gente ter a agenda cheia, a gente pensar, né, que tem ali a sustentabilidade financeira e a gente ser feliz no que faz, né? E ajudar as pessoas com o que a gente gosta. Então, para mim, não tem... Né? Não tem preço, assim. Realmente esse é um momento muito especial da minha vida mesmo, né? Essa transformação toda pela qual eu estou passando ainda, né? Mas é um momento muito especial. Que legal, é muito gostoso ouvir isso. Agora, sabe o que eu queria? É que você também contasse um pouco do que você faz hoje, porque as pessoas estão conhecendo a sua transformação através da equação e elas podem querer te contratar também. Claro, elas podem se inscrever na equação, está aberto aqui, gente. Aqui em cima no nossa bio tem um link que você pode entrar, se inscrever na equação. Eu vou te ligar depois, assim que você se inscreve, eu ligo para conversar com você e tudo. Então você pode se inscrever, tá aberta. As inscrições estão abertas, não é um montão de gente, porque eu não dou conta de cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Então eu vou fazendo grupinhos, né, que vão entrando, mas está abertas as inscrições. E também, se vocês quiserem conhecer o trabalho da Bettina, vocês estão vendo que é uma pessoa maravilhosa, né? Não estou puxando o saco, não, mas vocês estão vendo aí que é uma pessoa maravilhosa. Vocês estão ouvindo, não preciso falar nada. Mas se vocês quiserem também, eu queria que você contasse um pouquinho do que você faz, Bettina, que assim as pessoas também podem se interessar pelo seu trabalho, né? Tá, legal. Primeiro, eu super indico a equação, não posso perder essa oportunidade, gente. Realmente é sensacional, é transformador. Bom, eu trabalho com desenvolvimento humano, então eu trabalho muito com desenvolvimento de liderança, jovens líderes e líderes, até o que as empresas chamam aí de média gerência, né? É a minha preferência porque foi onde eu estive e também onde eu me sinto muito confortável para atuar. E eu tenho trabalhado num projeto muito especial, Flávia, desde o começo da pandemia, que é a mentoria com mulheres. Mulheres e muitas vezes com mães também, né? Que foram, se foi um público que sofreu muito com a pandemia, com todo mundo dentro de casa, criançada dentro de casa, e aí ela sempre fala assim, a gente deixava cair uns pratinhos aqui, uns pratinhos ali. Então esse é um trabalho que eu tenho me aproximado muito do meu feminino através desse trabalho com essas mulheres. Então essa troca para mim tem sido muito rica, muito linda. Né? E eu também, lógico, aprendo muito com os meus filhos, então também tenho uma troca dessa questão da maternidade muito forte. Então,
os processos que eu atuo, eles são processos profundos. O que eu me proponho a fazer também é um processo de transformação, né? Então, esse desenvolvimento humano para quem acredita e para quem quer mesmo se conhecer, quem entende isso como um processo, né? Alguma coisa a médio e longo prazo e não imediatista. Isso eu falo, eu nem sei fazer, né? Não sei fazer um treinamento motivacional, porque não é o jeito que eu acredito. E é esse trabalho. Então, eu gosto muito disso, porque através dessas pessoas eu também me desafio mais e me aprofundo mais em mim mesma. Esse é o meu movimento, né? Esse é o trabalho e a troca que eu ofereço. Que legal, fiquei feliz de saber. É claro que, né, lembrando que se você estiver em comunidades vulneráveis, você pode me avisar, que a gente manda um formulário, eles preenchem e começam a fazer parte da equação também, nessa parte das pessoas que entram, né? Que é, obviamente, o objetivo principal, a gente poder atingir o maior número de pessoas, né? E para vocês que querem contratar a Betina, gente, ela tá aqui no meu Insta. Vocês podem mandar uma mensagem para ela. Se vocês tiverem dificuldade, manda um inbox que eu já linko direto vocês com ela. Que eu acho que também é interessante, né? Vocês saberem, todo mundo que eu estou convidando aqui, eu estou fazendo questão de vocês contarem o que vocês fazem, porque eu acho que é assim que a gente cresce juntos, né? E agora a Betina tem uma vantagem, ela tem um monte de ferramenta que ela aprendeu. E que eu não vou usar nem sem autorização, nem de forma irresponsável. Fique tranquila. Fique tranquila. Querida, olha, eu não vou nem te falar o prazer que foi. Realmente, tô doida para te encontrar de novo na aula, porque a gente logo tem uma aula mensal ali, né? Sim. Tô doida para te encontrar, para você contar suas novidades. Indica mesmo, que eu vou ficar bem feliz de conhecer gente nova. Eu quero muito te agradecer, você estar na minha jornada. Porque eu tenho certeza que muita coisa vai acontecer ainda e que a gente vai fazer muita coisa junto pela frente. Legal. Eu também agradeço, Flávia. Sou muito grata. Muito obrigada mesmo. Adorei estar aqui com você. Obrigada, querida. Uma boa noite, descansa. E amanhã acorda daquele jeito pleno que a gente sabe fazer na equação. Sim. Boa noite. Um beijo para você. Um beijo, minha querida. Um beijo. Tchau, tchau.